Olá, irmãos, a paz do Senhor. Quero fazer um comentário dessa vez sobre aquele versículo que está em Romanos 12, 7, a parte B, que fala: se é profecia, seja segundo a medida da fé. O que esse versículo está falando? Que tema ele está tratando? Infelizmente, esse versículo é usado para se referir à confissão positiva de que a profecia, aquilo que eu vou falar para a vida de alguém, aquilo que eu vou determinar, deve ser segundo a minha fé. O quanto que eu creio, né? Segundo a medida da minha fé. Então, é interpretado dessa forma, dando poder, no caso, à própria pessoa sobre a profecia, que no caso, a profecia está sobre o poder da fé de quem crê. E assim ele é interpretado. Mas no caso, o que seria o que é profecia e o que é fé? Para que a gente possa então entender devidamente esse versículo. Veja, profecia, né? Ela é uma mensagem que Deus deu para a pessoa. É uma mensagem que Deus deu para a pessoa. Pode ser uma pregação ou pode ser uma revelação. Como isso é clássico na vida dos profetas. Deus pode dizer para alguém acerca de uma mensagem para a igreja ou para uma pessoa em relação à situação dela. Uma pregação de consolo, uma pregação de consolação, de exortação, de edificação, de correção. Pode ser, né, de variados assuntos. Ou pode ser uma revelação. Deus pode entregar uma profecia revelando algo que vai acontecer na vida da pessoa, ou algo que aconteceu, o que ela fez, né? Então a profecia é isso aí, mas a profecia ela vem de Deus. Não é a pessoa que cria, a pessoa não profetiza dela mesma, mas profecia, o dom de profecia, Deus dá. Deus deu uma mensagem para essa pessoa. Então, profecia é uma pregação, é uma mensagem da parte de Deus, em que a pessoa vai lá e entrega pessoalmente ali para alguém ou prega para a igreja. No caso, fé, existe alguns tipos de fé na Bíblia. Basicamente, a única fé que os crentes conhecem é a fé deles, né? A fé pessoal, quanto que ele crê. Mas fé na Bíblia tem uma variação. Existe na Bíblia a fé doutrinária. É a fé nas coisas de Deus. É a fé nas promessas de Deus. É a fé na doutrina de Deus. Por exemplo, cremos pela fé que Jesus nasceu de uma virgem, que ele é o Filho de Deus, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele ascendeu aos céus e que ele vai voltar e que nesse exato momento ele está à destra de Deus. E que vamos reinar com ele, que vamos viver com ele eternamente. Isso se chama fé. Como está escrito aos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, do que ele está falando? Nós não vimos Cristo nascer, ser crucificado, ressuscitar. Nós não vimos. Nós cremos também que ele vai voltar, né? Que ocorrerá o arrebatamento. Isso aí, do que aconteceu, que não vimos, e o do que ainda está por vir, isso se chama fé. Então, certas passagens bíblicas, quando ela fala de fé, está tratando da fé doutrinária, da doutrina que cremos, que exige de nós fé. Esse é um ponto da fé. Um outro ponto da fé é a fé na providência de Deus, a fé no Jeová Jireh, que Deus vai me ajudar quando eu precisar, que Deus vai estar comigo, que Ele vai prover as minhas necessidades. A fé na provisão, né? Em síntese, o que Ele falou lá para o povo de Israel, para que aprenda que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Em síntese, o que Deus está dizendo é que vocês aprendam a crer que eu sou Deus de provisão, que eu trabalho por vocês. Vocês aprenderem a crer, né? Não só quando está tudo bem, mas vocês aprenderem a crer quando vocês precisarem efetivamente de mim, não tendo nada para comer ou estando em perigo. Vocês creem. Então, essa é outra fé. Na provisão, a fé, no caso doutrinária, o dom da fé, que não é a pessoa que crê de si mesma. Deus trabalha nessa pessoa, fazendo ela crer que realmente Deus vai agir naquela situação que não tem saída. Dom da fé é o dom de crer. Crer
impossível crer que realmente aquela situação que não tem saída, Deus vai agir. Então, não é a pessoa que crê de si mesma. Significa que nem sempre ela vai crer desse jeito. Haverá situações que ela vai crer. Então, tem essa fé, que é o dom da fé. Certo? E a fé pessoal da pessoa, que é a fé dela crer aleatoriamente em qualquer coisa. Certo? E aqui, quando ele fala que a profecia deve ser segundo a medida da fé, é a fé doutrinária. Fé é o quê? É uma mensagem, é uma pregação. Então, ele está dizendo o seguinte, que quando alguém entrega uma profecia, ela deve estar embasada na doutrina, na fé doutrinária. Ela tem que estar embasada naquilo que nós cremos. Não é naquilo que a pessoa que está profetizando crê. É naquilo que a doutrina daquela igreja crê, naquilo que a igreja crê, naquilo que está na Bíblia. Então, é por isso que quando alguém profetiza, a profecia deve ser segundo a medida da fé doutrinária, segundo a medida do que crê a igreja. O que é que vai acontecer? Na sequência a isso, existe o versículo que está lá em 1 Coríntios 14, 29, que está escrito: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Ou seja, os profetas fazem o quê? Profetizam. Ou seja, e falem. Ou seja, eles estão entregando uma mensagem. Se eles estão entregando uma mensagem, essa mensagem tem que estar embasada na doutrina, conforme está escrito em Romanos 12, 7. Se ela está embasada na doutrina, o que é que os ouvintes vão fazer? Vão julgar essa profecia. Vão julgar a profecia usando o quê? A fé doutrinária. Vão ver se aquela profecia dita por esses profetas estão embasadas, estão adequadas, conforme a doutrina. Entendeu? Então, um versículo de Romanos 12, 7, que fala se a profecia seja segundo a medida da fé, ele é complementar, ele tem por complemento 1 Coríntios 14, 29. E nós vamos julgar. Você vai profetizar segundo a medida da fé, e nós vamos julgar a profecia que você fez usando a fé doutrinária. A fé aqui não é a opinião de cada um, que é o que é usado para opinião. Então a profecia embasada na doutrina, e eu vou julgar a sua profecia usando a doutrina para ver se está em harmonia. Por isso também, um outro versículo usado em 1 Coríntios 13, 9, para reforçar, que usam para reforçar a confissão positiva, é em Coríntios que está: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí a pessoa leva para dizer que em parte nós cremos, em parte nós decretamos, nós dizemos, nós profetizamos, né? Mais uma vez, o que ele está falando aqui é o seguinte: essa explicação aqui é melhor explanado pelo que Jesus Cristo disse lá no Sermão da Ceia, antes dele subir ao céu. Significa o seguinte que ele está falando: profecia, como temos visto, é uma mensagem da parte de Deus. Cristo lá no Sermão da Ceia, em João, Cristo diz o seguinte, que ele tinha muita coisa para dizer, muita coisa para falar, mas o povo, os apóstolos, não tinham condição ainda de ouvir o que ele tinha para falar, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo como morada, coisas que eles só receberam quando Cristo ressuscita, assopra sobre ele o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito. A partir dali que eles definitivamente passaram a receber. E conforme está escrito em João, capítulo 7, que fala assim, Jesus fala: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E aí o narrador, né, João, entra para comentar, para explicar esse versículo, dizendo: e ele falava acerca do Espírito que haviam de receber, porque Jesus não tinha sido glorificado. Ou seja, a premissa para que o ser humano passasse a ser templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo passasse a morar nas pessoas, era Cristo ser glorificado. E isso se referindo a ele ressuscitar. Aqui, glorificado aqui, era ele ressuscitar. Então, ele ressuscita lá no Evangelho de João, Cristo ressuscita. Após a ressurreição, ele assopra sobre os discípulos e diz: recebeu o Espírito Santo. E a partir daquele momento eles passaram a ser templo. Também lá no Sermão da Ceia, no mesmo discurso, Cristo disse que o Espírito Santo, quando viesse, né, ele ia nos guiar em todas as coisas, né? E Cristo diz: no momento ele está entre vós, mas ele estará em vós. Naquele momento, o Espírito Santo estava entre eles, em Cristo.
entre eles, no meio deles. Mas depois, o Espírito Santo passaria a estar neles, dizendo que naquele momento, ali na ceia que Jesus estava falando com ele, eles ainda não eram morada do Espírito Santo, o que possibilitou Satanás usar Pedro. Por isso, porque era casa, não estava preenchida ainda, era casa vazia ainda. E também no Sermão da Ceia, nos ajuda com esse versículo que eu acabei de ler, em 1 Coríntios 13, 9, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Cristo fala que ele tinha muita coisa para falar, tem muito que vos falar, mas ainda vocês não podem ouvir, vocês não têm condição, porque vocês não têm o Espírito Santo em vocês ainda para ajustar, para entender direito o que eu estou falando. Mas o Espírito Santo, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade e anunciará o que está por vir. Ou seja, Cristo está falando que havia muita coisa que ele não havia dito, e quem ia ensinar seria o Espírito Santo, coisas que ele não ensinou. No caso, por meio de quê? Da profecia. O Espírito Santo revelaria aos apóstolos escatologias, como ele fala, o que está por vir, coisas futuras e doutrinas que ele não passou, porque os apóstolos ainda não tinham preparo para lidar ainda com isso. Então, aqui esse versículo vai dizer o seguinte, então, significa o seguinte, em parte, naquela época dos apóstolos, em parte eles conheciam, eles tinham conhecimento, porque Jesus ensinou, eles transmitiram, então eles tinham conhecimento. Mas uma outra parte, eles estavam profetizando. Ou seja, o Espírito estava revelando a ele, e ele estava, igual aquela passagem que está escrita assim, que está escrito, mas o Espírito expressamente diz, ou seja, ele está profetizando. Por isso que esse versículo aqui, em 1 Coríntios 13, fala, em parte conhecemos. Cristo ensinou. Mas a outra parte, nós estamos profetizando sobre as coisas futuras, sobre as doutrinas, porque Cristo não passou para nós. E o Espírito Santo ele veio para nos guiar, né, em toda a verdade. Esse princípio profético de guiar em toda a verdade, ele cessou com os apóstolos. Ele não foi dado aos apóstolos para transmitir para nós, e ele não, esse estilo de profecia, de revelação de doutrinária, já está completa, o cânon está fechado e não é dado mais hoje uma doutrina nova. Então é isso que esse versículo está falando, em parte profetizando, não dizendo em parte você tem autoridade para fazer isso, certo? Em resumo, para fechar tudo isso, Hebreus 12, 2 fala que temos que olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, a fé que a Bíblia trata não é só a fé pessoal, na capacidade que você tem de crer. É na fé na doutrina. Ou seja, está dizendo aos Hebreus que Jesus ele é o autor daquilo que cremos. O que é que cremos? O que eu já havia dito. Ressurreição. Estendendo que Deus criou o mundo, que escolheu um povo, que a igreja é corpo de Cristo, que somos templo do Espírito Santo, que havemos de julgar o mundo, que haveremos de ter uma vida eterna. Isso é a fé que Cristo consumou em nós. Esse compêndio. Então, o versículo aqui está falando que o que nós cremos, a doutrina que nós cremos, quem fundamentou ela, quem criou ela, estabeleceu ela em nós, foi Cristo. Certo? Cristo. Então, essas fé aqui que está tratando, tanto fé como profecias, quando aparece aqui nesses versículos, prega uma mensagem da parte de Deus e a fé na doutrina. E assim a gente consegue entender direitinho, melhor explicar, e para acabar de vez com essa confissão positiva de profetize a sua vitória, a vitória do outro, determine, ordene, declare, decrete vitória sobre si, vitória sobre os outros, que isso tem um nome que Jesus deu e que está escrito em Tiago no capítulo 4. Você é presunçoso. Isso se chama presunção. Você está achando que tem uma autoridade que Deus não lhe deu. Isso se chama presunção e não autoridade divina. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima.